graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Opa, esse amigo que vos fala, Pastor Michel. Estamos juntos aqui no nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Seja muito bem-vindo ao canal, louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, vamos lá. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações, porque toda semana, toda sexta-feira vai ao ar um novo conteúdo dessa nossa programação Bíblia Interpreta a Bíblia. E hoje, nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre a eternidade. Nós vamos falar sobre algo que é antes da criação. Mas como prometido no canal, vamos cantar um louvor, vamos adorar ao Senhor primeiro, na sua majestade, em o nome do Senhor Jesus. Vamos exaltar e glorificar o nome santo daquele que vive, né? Eita glória, pelos séculos dos séculos, bendito é o nome santo do Senhor. Vamos adorar a Deus, só para que a presença de Deus seja chamada entre nós. Louvado seja Deus. Vai se inscrevendo aí. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita seu imenso poder, seu imenso poder te virá, só porque você crê. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo
Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tu deixares maldade, bendito é o nome santo do Senhor. Precisamos deixar tudo, absolutamente tudo, no altar de Deus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou por esta programação, graças eu te dou por poder estar aqui, graças eu te dou por todos estes que assistem esta programação. Aonde chegar esta programação, chegue paz, chegue consolo, chegue alívio, chegue o conhecimento do Senhor. Senhor Jesus, venha fazer com que cada um de nós, esses que me veem e que me escutam, possam se fortalecer na verdade cada vez mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Bem, você que me assiste agora aí, presta bastante atenção no que nós vamos discorrer agora. Bíblia interpreta a Bíblia, ou seja, as perguntas que a Bíblia traz, ela mesma responde. Diga comigo assim: as perguntas que a Bíblia traz, ela mesma responde. E como você deve ter visto aí em alguns vídeos que eu postei anteriormente, muitas são as pessoas, pregadores e pastores, que têm cometido uma coisa que tecnicamente nós chamamos de exegese. A exegese é quando eu pego os meus pensamentos, os meus achismos, o que eu acho, o que eu penso, e vou embutindo isso dentro do texto bíblico. Ou seja, de uma forma que eu consigo levar a interpretação bíblica para aquilo que eu quero que seja. E isso não acontece só hoje, há muitos e muitos anos isso vem acontecendo. E esse é o principal motivo de tantas heresias que são contra as Escrituras Sagradas, como temos visto hoje em dia. Estou aqui com um exemplar impresso da Bíblia escrita. Faço questão de estar com um exemplar da Bíblia escrita aqui. O computador também está aberto aqui na minha frente, aqui no curso Bíblia Interpreta a Bíblia, preparado por esse amigo que vos fala, o pastor Michel, mas principalmente inspirado pelo Espírito Santo. Sim, inspirado, foi o Espírito Santo quem colocou esse desejo em mim de não somente me aprofundar nas Escrituras, mas de me preocupar com a verdadeira interpretação. O que é que a Bíblia quer dizer? O que é que um determinado escritor de um livro da Bíblia gostaria de comunicar para os seus leitores e seus ouvintes quando escreveu um determinado livro? Esse programa é feito para você que muitas das vezes você lê a Bíblia, você até gosta de sentar na mesa da sua sala, ou você tem a Bíblia como um livro de cabeceira do seu quarto, e ali você lê a Bíblia, porém, todavia, entretanto, você não consegue entender absolutamente nada. Pastor Michel Santana, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Se você é um desses que lê a Bíblia, pastor Michel, eu leio a Bíblia, pastor, mas eu tenho dificuldade de entender, eu não consigo entender. Então, deixa o seu comentário aqui.
Começa a interagir com a gente nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui. Pastor Michel, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender absolutamente nada. Esse programa é feito em especial para você, para abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais e a partir de então, quando você sentar na sua particularidade, sozinho dentro da sua casa, na sua sala ou dentro do seu quarto, e ali você saborear as divinas letras das Escrituras, sim, saborear, porque assim como a língua, o paladar prova o sabor do alimento, assim os nossos olhos provam o sabor das letras, assim os nossos ouvidos provam o sabor das palavras. É por isso que no livro de Apocalipse, logo no começo, no capítulo 1, vai estar escrito assim: bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias contidas neste livro. Bendito é o nome santo do Senhor. Vamos começar então. Bíblia interpreta a Bíblia. A gente vai fazer aqui uma introdução, e essa introdução está bem robusta, e nós vamos discorrer um pouco, vão ser, provavelmente, acredito eu, que serão em torno de uns 7 capítulos, somente a introdução, hein? Vem com a gente. Se você ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, com os irmãos da igreja, compartilha com aquele que é crente, com aquele que não é crente, e eu creio que Deus, Ele vai te abençoar. Para aqueles que não me conhecem, pastor Michel Santana, sou pastor por vocação, teólogo por formação, músico também por formação, fiz teologia pela FAINTER, Faculdade Livre, doutorado em teologia, bacharel em música, mas sou pastor há mais de 20 anos. Tive altos e baixos na vida, e nos momentos baixos da vida foi aonde o Senhor sempre me socorreu. Qualquer dia desse eu vou contar o testemunho aqui na íntegra, o testemunho do pastor Michel. É forte. Testemunho de misericórdia que o Senhor teve da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Mas, sem mais delongas, vem aí a abertura, e logo depois da abertura, nós continuamos aí, vamos dar a introdução do Bíblia Interpreta a Bíblia. É isso aí, voltamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bíblia Interpreta a Bíblia, o autor, esse amigo que vos fala, pastor Michel Santana. O texto base, o texto áureo desse nosso estudo está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O texto áureo desse nosso estudo está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É aonde existe a primeira menção, a primeira vez que Cristo é mencionado profeticamente é em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e você vai entender ao decorrer do estudo em o nome do Senhor Jesus. Diz assim, capítulo 3, versículo 15, a queda do homem, e ali Deus profere a sua sentença profética contra Satanás, dizendo assim, versículo 15, dizendo ali, versículo 15 vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, quem é este? Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, todavia, antes de você entender, nós vamos discorrer aqui falando muitas coisas. Dentre elas, uma forma de abordar esse estudo vai ser a genealogia. O que é a genealogia, pastor Michel? É o estudo da família. E também vamos abordar a cronologia. O que é a cronologia?
pode-se dizer que são estudos históricos, ou seja, a enumeração sucessiva dos fatos, né? A cronologia tem um começo, tem um meio, tem um fim. Aonde começa, aonde é o meio e aonde é o fim. Isso é a cronologia. O primeiro versículo da Bíblia, entretanto, diz assim. Primeiro versículo da Bíblia, que no hebraico está escrito lá, Bereshit bara Elohim, ve'etz haaretz, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico, na Torá, no livro de Bereshit, está escrito lá assim: Bereshit bara Elohim. Esse versículo, ele vai ser o ponto de partida da narrativa bíblica a respeito da criação dos céus e da terra. E tudo quanto nele há, inclusive o homem. Bendito é o nome santo do Senhor. Precisamos entender, antes de mais nada, que o nosso Deus, ele existe antes de todas as coisas. Sim, ele existe antes de todas as coisas. Ele é a causa, o efeito de tudo que conhecemos, das coisas visíveis e invisíveis. Sim, coisas visíveis e invisíveis. Inclusive tem uma invisível aí. Invisível, pastor Michel. Inclusive tem uma invisível que nos rodeia, que nos permeia, porém, eu vou usar ela como exemplo. Por quê? Porque ela é catalogada pela ciência e sem ele a gente não vive. O que é, pastor Michel? O ar. Você não consegue ver o ar. Ele está aqui ao nosso redor. E o fato de você não vê-lo não quer dizer que ele não exista. Inclusive, sem ele nós não morreríamos. Precisamos do ar para respirar. Diga assim: o Senhor Jesus é o ar que eu respiro. Eu quero te mostrar através desse seminário Bíblia Interpreta a Bíblia, dessa programação Bíblia Interpreta a Bíblia, que Cristo é o foco central das Escrituras. O foco central das Escrituras não sou eu, não é nenhum dos heróis da fé que estão lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Não, o foco central da Bíblia é Cristo. A Bíblia gira em torno da cristologia. E o intuito desta programação é ajudar a fortalecer. Deixo claro que esta programação, que estes ensinamentos não substituem a sua ida à igreja, não substituem a sua comunhão com o corpo de Cristo. Essa programação não tem como intuito fazer com que você fique dentro de casa nos dias de culto. Não. Pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 10, ou é capítulo 10? Acho que é capítulo 10. Deixa eu ver aqui, olha só, presta atenção. Deus, ele está no controle dessa programação, meu irmão. Olha só, aqui vai ser desse jeito aqui. Que Deus dê a direção, a gente vai falar, vai fazer do jeito que Deus está dando a direção. Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai dizer assim, ó: não deixemos de congregar-nos, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, hoje virou costume. As pessoas estão substituindo a programação da igreja, o culto, o louvor, a adoração, por programas na internet. Está errado. Está errado. Vamos começar por aqui. Você que está me ouvindo e me vendo agora, se você tem substituído os cultos na igreja, a comunhão, o louvor, a adoração por pregação da internet, você está errado, crente. Desperta, crente. Bendito é o nome santo do Senhor. Está errado. Não deixemos de congregar. Hoje virou um costume. Santo culto em seu lar. Tem gente que não vai para a igreja porque ficou em casa vendo a pregação do pregador A, B, C ou D. Está errado isso. O intuito desta programação é fortalecer você nas escrituras sagradas para que você consiga caminhar cada vez melhor na presença do Senhor Jesus. Olha só.
O Salmo 190, no versículo 2, salmo esse que, segundo os eruditos, escrito por Moisés. Sim, o Salmo 90, muita gente não sabe. Acha que o livro dos Salmos foi escrito só por Davi. Não. Existem pelo menos aí 5 escritores dos Salmos. Dentre eles, o Salmo 90, escrito por Moisés. Então pode colocar aí que esse salmo aí tem aproximadamente aí uns 4.000 anos de idade. Aproximadamente isso. Diz assim, Salmo 90, verso 2 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu, Senhor, és Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Esse versículo, ele enfatiza que Deus não está limitado pelo tempo e existência, mas sim existia antes de tudo, antes de tudo, e continuará existindo para sempre. Esse versículo mostra que Deus já existia antes de tudo e continuará existindo para sempre. Colossenses capítulo 1, do versículo 16 em diante, vai dizer assim, Paulo escreveu isso. Apóstolo Paulo, aquele que, segundo diz as escrituras, ele relatou, ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não dava nem para explicar direito. Meu Deus, ele escreveu assim, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16 em diante, vai dizer assim, pois nele quem? Cristo. Quem é nele? Pois nele quem? Nele é Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado nele. Como assim, pastor Michel? Como assim? Me explica melhor esse negócio que as coisas foram criadas nele. Diz assim, a eternidade de Deus, presta bem atenção, a eternidade de Deus é um dos atributos inerentes a ele, ou seja, pertencem, é peculiar dele, algo intrínseco dele. A eternidade é algo intrínseco dele. Sendo assim, o autor da Bíblia é o Pai. Ou seja, todas as vezes que você pegar a Bíblia, fizer como a gente fez, orar, pedir a direção de Deus, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua Bíblia e antes de você ler, você vai fazer uma oração, do seu jeito, das suas palavras. Pastor, eu não sei orar, o pastor Michel também não sabe. Pastor Michel, eu também sei orar. Muitos apóstolos também não sabem. Pastor Michel, eu não sei orar. Muitos pastores não sabem. Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas. A Bíblia vai me dizer que ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que Deus não quer receber a oração daquele que sabe orar, porque ninguém sabe orar. Deus, ele quer ouvir a sua sinceridade. Que você fale com as suas palavras, com a sua humildade, o seu jeito de ser. Deus não está ligando, Deus não está se importando se o seu português é esmerado, se você fala um português correto, se você tem uma boa oratória, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se as suas palavras são sinceras. Deus, em nome de Jesus, sempre fala isso aí. Não se vai ao Pai, senão por mim, disse Cristo. Então, na hora da oração, é o momento que você está indo até o Pai. E não se faz isso por nome de santo nenhum. Nem santo A, nem B, nem C. Não é Virgem Maria, não é Pedro, não é Lucas, não é João, não é Santo Expedito, não é São Benedito. Não se vai ao Pai pelo nome de ninguém. Só vai ao Pai pelo nome de Jesus. Então, antes de iniciar a oração, você diz assim: Pai, ou Deus, em nome de Jesus,
eu tô aqui, eu entro na tua presença. Olha, eu não sei falar direito, eu não sei me expressar direito, mas aquele pastor lá, pastor Michel, falou que eu podia falar do meu jeito. Olha, eu não sei falar direito, eu falo bicicleta, Deus, eu falo poitão, mas eu tô aqui. Me ajuda a entender a tua palavra, fica comigo aqui, me ajuda a entender, me ajuda a ler, me ajuda a entender, desperta o interesse cada vez maior de eu entender as coisas do céu. Pronto, faz a sua oração do seu jeitinho, diga amém, abre a Bíblia e começa a ler. A Bíblia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é o único livro que quando você abre ele para ler, o autor se senta do seu lado para te conduzir na leitura. Você crê nisso? Se você não crê, tá na hora de passar a crer, viu? Bendito é o nome santo do Senhor. Pois é. Então, o autor da palavra da Bíblia é Deus, é o Pai. Pois o Pai é quem proclama o Verbo. O Pai é quem proclama o Verbo. O Verbo sai das suas entranhas com a palavra dita e vivificante. É por isso que depois da ressurreição de Cristo, encontramos o Verbo explicando o próprio Verbo aos discípulos de Emaús. Sim? Você lembra daquele episódio? Se você não lembra, o episódio está lá relatado nos evangelhos sinóticos, aonde o Verbo explica o próprio Verbo no caminho da cidade de Emaús. 2 discípulos, Jesus já havia sido crucificado, morto e sepultado e já havia ressuscitado. E os discípulos estavam voltando tristes ali, cabisbaixos, para a cidade de Emaús, que ficava nas proximidades, na circunvizinhança de Jerusalém. E a Bíblia, vai nos dizer que, meu Deus, é muito forte. Ai. O Verbo explicando o Verbo, isso é muito forte, gente. Mas nem sempre o Verbo flui da boca do Pai. A Bíblia contém a palavra de Deus e é ao mesmo tempo a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus, nem tudo. Como assim, pastor Michel? Olha só, aquilo que foi escrito e canonizado é o registro, pois o registro é inspirado e aquilo que foi escrito, às vezes, é a narrativa daquilo que um ímpio pronunciou e tornou-se um registro inspirado, mas não foi uma palavra que saiu da boca de Deus. Está ali com um mecanismo de ensino. Vou te dar um exemplo clássico. Como a gente está falando do princípio, ali quando Adão e Eva estão ali no paraíso, o que acontece ali? Aparece um personagem ali, aparece Satanás, a serpente, e a serpente começa a falar algo para Eva, falou, vem cá, foi isso que Deus falou, que se vocês comerem desse fruto vocês vão morrer? Então olha só, isso não foi Deus que falou, tá lá com um registro apenas de ensinamento, mas não saiu da boca de Deus. Então nem tudo que está escrito na Bíblia é fruto da boca de Deus, né? Dentre outras coisas que nós podemos aqui citar, né? Esta era a confusão que o diabo queria gerar em Mateus capítulo 4, quando estava provando a Cristo no deserto, questionando sua divindade, sem ter conhecimento de que o verbo pode ser escrito ou dito, pois o verbo dito o venceu e ele fugiu. O som entre o verbo tem poder sobre o escrito e o poder do dito, isto é, a palavra profetizada. Vemos a palavra
procedendo da boca do incrédulo Tomé, de um angustiado Pedro, de espíritos malignos falando através dos amigos de Jó, mas as suas palavras humanas ou demoníacas, seus pontos de vista e seus questionamentos não procediam da boca de Deus. No entanto, o registro daquilo que eles disseram faz parte do conteúdo bíblico e está ali para tirarmos as nossas lições, pois Deus não esconde desejos, pecados, ansiedades, erros e acertos do homem. Todavia, somente a palavra que procede da boca de Deus pode nos dar vida. Somente a palavra que procede da boca de Deus pode nos dar vida. O poder da palavra foi dado ao Filho, pois Ele é o Verbo de Deus. Você vai entender. Do ponto de vista semântico, verbo, olha só, do ponto de vista da semântica, uma forma de interpretação, o verbo contém as noções de ação, o processo ou estado. Portanto, é necessário compreender que na eternidade, ou seja, antes da criação de tudo que existe, o Criador já existia na unidade trina. Na unidade o quê? Trina. Ou seja, na eternidade, antes de ele começar a criar as coisas, ele já existia. Porém, ele não era conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não era conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, então como é que ele era conhecido? Na eternidade, o Espírito Santo era conhecido como apenas o Espírito, ou o Espírito do Ancião de Dias. E Deus era conhecido como o Ancião de Dias. Lá em Daniel capítulo 7, versículo 9, profeta Daniel capítulo 7, versículo 9, onde o Criador é descrito como um ser de grande antiguidade e autoridade assentado num trono de fogo. Daniel diz, então vi um ancião de dias assentado. A palavra ancião de dias descreve isso, alguém muito antigo, com autoridade, assentado num trono de fogo. O Senhor Jesus, ele não era conhecido como Jesus, mas ele era conhecido como Verbo. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Olha só que paradoxo que a Bíblia traça, né? Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, no princípio era o Verbo. É muito forte. No princípio era o Verbo. Então, na eternidade, no princípio, ele não era conhecido como Jesus, mas sim como Verbo. Ou seja, identificado como uma pessoa divina que no princípio estava com Deus e era Deus. Ele exerce a força da ação criadora, a revelação divina que se manifestou na encarnação de Jesus, o Cristo. O Espírito Santo era conhecido como Espírito de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, que também é conhecido como a terceira pessoa da Trindade, é referenciado como o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. A Bíblia Sagrada relata que o Espírito Santo esteve presente na criação também. Esteve presente na criação também, desde o início. Ele é a força que move e guia, sendo um elemento fundamental na história da salvação. Tem um gráfico na apostila que você vai receber, vai deixando aí o seu comentário, vai deixando a sua pergunta. Em breve eu vou estar criando um grupo aí, ou no WhatsApp ou no Telegram. Pastor Michel, você já deveria ter criado. Poxa, mas o pastor Michel é sozinho para resolver tanta coisa. Tirando a minha esposa que me ajuda, a missionária Amanda, que qualquer hora dessa vocês vão conhecer aqui na programação. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, qualquer hora vai estar fazendo a programação aqui comigo.
Enfim, então é muita coisa para se resolver e o pastor Michel tem algumas limitações com relação a essas tecnologias de hoje em dia. Eu preciso de ajuda. Devagarzinho a gente vai resolvendo as coisas, tá? E eu tenho um gráfico aqui que está na apostila. É a apostila que você vai receber gratuitamente, tá? Não vai pagar nada por ela. Você não vai pagar um centavo para assistir essa programação, nem tampouco para receber a apostila. Está mostrando aqui o gráfico que o filho não é o pai não é o espírito e o espírito não é o filho. Mas os três são Deus. Então, pastor Michel, o senhor quer dizer que são três deuses? Não, mas um que se fez três. Não são três que se fizeram um, na verdade são um que se fez três. Louvado seja Deus. Entenda, gente. O Deus Trino começa a criação dos céus e da terra. Antes que houvesse mundo, ele já existia. Antes que o haja, tem até um louvor que nós cantamos, né? Tem até um louvor que nós cantamos que eu acho que, deixa eu ver se eu lembro aqui deixa eu ver se eu tenho o tom. Que vai dizer assim, ó. Deixa eu ver se é esse tom mesmo. Deixa eu ver, peraí, ô Jesus. Acho que é aqui, ó. Não, aqui, ó. Achei, peraí, calma aí, gente. Tem paciência. Nada igual ao seu redor. Tudo se faz com teu olhar. Todo o universo se for no teu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me matar. Aí tem a parte que fala assim: antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao ser. Crente ao ateu, ninguém explica Deus. Não estou aqui para explicar Deus, mas para explicar o propósito da Bíblia na minha e na sua vida. Deus ninguém explica. Ele é único, ele é singular e se tornou plural para nossa salvação. Então, entenda isso. Antes dos céus e a terra, ele já existia. Ele já era. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus, ele é inacriável. Ele não foi criado por ninguém. Era uma pergunta: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus, pastor? Duvido que muita gente já fez essa pergunta. Mas, pastor Michel, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Ele não foi criado. Ele já existia antes de todas as coisas e continuará existindo. E na próxima aula do Bíblia Interpreta a Bíblia, nós vamos continuar falando sobre a eternidade de Deus. Mais uma vez eu peço, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber suas notificações, deixa lá o seu joinha, louvado seja Deus, deixa o seu joinha e fica atento porque semana que vem tem a segunda aula do Bíblia Interpreta a Bíblia. Aleluia. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Se duvida, você acredita, ninguém explica Deus. Bíblia Interpreta a Bíblia, uma programação
feita para você. Até a próxima. Deus abençoe.